Olá, pessoal, tudo bem? Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a ansiedade em adolescentes. Primeiramente, a ansiedade não tem idade certa para surgir, tá? Ela atinge desde crianças até idosos, podendo manifestar-se pelas mais diversas razões e formas, demonstrando sintomas diferentes em cada um. Então, por exemplo, duas pessoas podem sofrer com ansiedade, ok? Terem causas e sintomas diferentes uma das outras, tá? Então não existe uma regra. Por que eu resolvi falar sobre ansiedade em adolescentes? Porque, infelizmente, a ansiedade vem tomando conta de grande parte dos adolescentes. É o que a gente vê o tempo todo por aí, que chega até a assustar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 5 adolescentes enfrenta desafios de saúde mental. Estima-se que metade de todas as doenças mentais começa aos 14 anos. Imagine o quadro. Muito triste, não é verdade? A ansiedade, até certo ponto, ela é normal. Então, quando a gente ouve essa palavra ansiedade, né, que chega a assustar, a gente pensa que toda ansiedade, de todas as formas, ela é patológica. Não. Então, Ingrid, quando que começa o problema? O problema é quando ela se torna um transtorno de ansiedade. Então, como o nome diz, transtorno é aquilo que vai transtornar, é aquilo que vai causar sofrimento. A definição pela OMS é que o transtorno de ansiedade, ele é definido como um sentimento constante de preocupação, de incapacidade e de medo. Você sente um desses três ou todos eles ao mesmo tempo? O Brasil é o país com o maior número de casos de pessoas que sofrem com perturbações de ansiedade na América Latina. Ela pode apresentar sintomas psicológicos, tá? Como, por exemplo, o estresse, o medo e pensamentos negativos, e também surgir sintomas físicos, como palpitações, pressão alta, falta de ar, dores de cabeça ou dores no estômago, insônia, suor, tremores no corpo e por aí vai. Por isso que tem muitas pessoas que quando estão em crise de ansiedade, elas correm para o pronto atendimento, achando que estão até infartando ou que estão morrendo, porque ela tem todos esses sintomas físicos que aparentemente, no primeiro momento, parece que a pessoa realmente está ali com um problema de saúde físico e depois nas investigações vê que é de fundo emocional. E também alguns sintomas, né? Algumas questões comportamentais, como, por exemplo, roer unhas, estar alerta o tempo todo. Então, a ansiedade, o transtorno da ansiedade, ela também faz isso muito com os jovens. Só que o nosso organismo ele não aguenta, nem a nossa mente, ficar nesse estado de alerta o tempo todo. Então, a gente começa a liberar hormônios ali de cortisol e adrenalina de forma excessiva e isso vai prejudicando o nosso corpo físico. Algumas pessoas podem até desmaiar ou até apresentar outras patologias como a síndrome do pânico. Bom, existe alguns fatores que podem desencadear a ansiedade, vai prejudicar a qualidade de vida desses jovens. Bom, como existe aí vários fatores, não dá para falar de todos eles, mas eu queria aqui pontuar 3 para vocês, tá? Primeiro, a pressão familiar e os conflitos familiares. Então, aquele jovem que sofre uma pressão, desde realizar para aquela família ali expectativas, bater metas, resultados, né? Ou então assim atingir uma expectativa que não é desse jovem, é dos pais, que é do cuidador. E às vezes aquele jovem ali tem vergonha, então não tem coragem de falar ou de decepcionar aquela pessoa que cuida dela e ela, né, sofre calada, não consegue expressar ali a sua opinião, né? Muitos jovens têm essa dificuldade ou têm essa barreira. Então, muitos jovens dentro da família sofrem com uma pressão familiar, né? Ou por resultados, ou seja de comportamentos, ou resultados intelectuais. Conflitos familiares também. Então, tem jovens que enfrentam dentro dos seus lares, né?
divórcio dos pais, dependência química, vícios, falta de diálogo, de comunicação, afeto, carinho, né? Aquele sentimento, todos nós temos essa necessidade de sentimento de pertencimento e muitos jovens sentem essa falta, né? A negligência, muitas vezes de quem está cuidando daquele jovem, a negligência de afeto, né? Isso são coisas muito importantes que nós precisamos observar. Às vezes os pais trabalham tanto e acham que vai suprir as necessidades emocionais daquele jovem, dando presente ou fazendo tudo o que ele quer. E nós sabemos que não é por aí. Segundo, o ambiente escolar. Quando a gente fala de ambiente escolar, a gente pensa logo no bullying, porque infelizmente é algo que acontece muito, né? Muitos adolescentes, às vezes desde criança, já vem sofrendo bullying e aquela criança vai crescendo assim e chega na fase de adolescência com muito medo, com a autoestima lá embaixo, inseguro, tudo porque sofreu bullying. Né? Às vezes dificuldades também no ensino, ali no aprendizado. Então, os pais, o cuidador, até o professor precisa estar atento a isso. Por que essa criança está tendo dificuldade de aprender? Ou então ela tirava notas boas, era um bom aluno e de repente as notas começaram a baixar. E terceiro aí, tá? Preocupação com o futuro. Então, muitos jovens, eles começam a sofrer com ansiedade, a ansiedade ela começa a vir devido a essa preocupação exagerada com o futuro. Então, a gente sabe que a sociedade cobra demais, há muitas exigências, exigência da família, exigência da sociedade e exigências até internas do próprio jovem, porque muitas vezes o próprio jovem ele se cobra demais e se culpa também demais. Então, essa preocupação com o futuro causa o quê? Insegurança, baixa autoestima e isso vai desencadeando ansiedade. Uma coisa vai chamando a outra. E também em relação aos pais, a superproteção. Então, nem tem que ter um equilíbrio, né? Então, às vezes há uma ausência de afeto e muitas vezes há um afeto exagerado, onde os pais querem superproteger aquele jovem, mas isso também causa ansiedade no jovem, ansiedade com relação ao futuro. Os pais querem fazer tudo para eles e eles se sentem inseguros, eles não têm autonomia, não conseguem fazer sozinho, e isso também gera ansiedade. Então, uma coisa que eu queria falar aqui com os pais é: os pais ou os responsáveis precisam estarem atentos aos comportamentos dos adolescentes e procurar ajuda quando for necessário, de profissionais da saúde mental, como psicólogos e, dependendo do caso, até do psiquiatra. Pois, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a maioria dos transtornos mentais não é diagnosticado e nem tratado. E os pais também precisam receber apoio e orientações, porque muitas vezes eles ficam perdidos, não sabem como proceder, como orientar os seus filhos adolescentes. Às vezes eles se sentem até mais perdidos, né, do que os próprios adolescentes. E às vezes até buscar uma própria terapia, por exemplo, para equilíbrio do contexto familiar. Então, às vezes os pais acham que a terapia é só para o filho, mas não, muitas vezes esses pais, esses cuidadores ou esses responsáveis também fazer uma terapia, por exemplo, buscar uma ajuda, uma orientação, isso fortalece o equilíbrio desse contexto familiar, ok? Eu vou estar falando em outro áudio aqui como podemos controlar e reduzir a ansiedade, tá bom? Para esse áudio aqui não ficar muito grande e espero que até esse momento vocês tenham gostado do áudio, tá bom? Um abraço e até outro momento.